teu cheiro neste lugar. O que nós podemos fazer, Senhor, quando o Senhor vem, se não nos adorar, se não adorar, Senhor, e nos render a Ti. Se você sente a presença dEle, ou se você almeja ou deseja a presença dEle, levanta as suas mãos, se renda a Ele nessa hora. Ele está aqui, a presença dEle é real neste lugar. Oh Jesus, nós nos rendemos a Ti. O que eu posso dizer, Jesus? O que eu posso dizer, Jesus? Eu te adoro. Ah, Jesus, nós te adoramos. Nós almejamos a sua presença em todo instante. Em todo instante, Jesus. Clame por Ele, clame por Ele. O que dizer? O que fazer quando Ele Faz de novo. Clame por Ele mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama a Ti. Nós te clamamos, Jesus. Nós te adoramos, Rei. Oh, aleluia. 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 Queridos, eu falei isso no sábado. Eu amei as palmas, mas eu acho que o Senhor merece mais. Eu tenho certeza que Ele merece mais. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Abre sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 13. As crianças estão abençoadas. Em nome de Jesus. Números, capítulo 13. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Te engrandecemos, Pai. Senhor, a sua palavra foi aberta, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, a minha vida nessa hora. Eu me coloco à sua disposição, Pai. Eu me coloco, Senhor, sobre o seu senhorio, sobre a sua vontade, Deus. Que não seja a minha boca, que não seja, Senhor, a minha alma, que não sejam, Senhor, as minhas palavras, mas as suas, Senhor. Que o Senhor possa ministrar a sua igreja, assim como tem ministrado a minha vida, Pai. Eu me coloco como instrumento, Senhor, sabendo que eu não sou nada, Pai, mas ainda assim o Senhor usa, Senhor. Pai, abençoa, Pai, que toda mente fique cativa à sua presença, que toda distração maligna, Pai, que tire o foco de Ti. Nessa hora nós repreendemos em nome de Jesus. Seja exaltado, seja engrandecido, seja adorado em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Aleluia. Queridos, é muito
É motivo de muita alegria estar aqui, amém? E essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração. Em Números, no capítulo 13, narra uma história que aconteceu. Uma história que fala que Deus direcionou Moisés para mandar os espias. A gente acha que a grande maioria aqui já ouviu essa história, né? Moisés, eles estavam no caminho para a terra prometida. Deus havia prometido algo a eles. E eles caminhavam nessa promessa de Deus. Na promessa de que havia uma terra que tinha sido prometida e que era deles. Então, no começo do capítulo 13, Deus diz a Moisés para ele separar alguns homens. Aqui a Bíblia fala, no versículo 1 do capítulo 13, fala assim: sendo cada qual príncipe entre eles. Então, Moisés, direcionado por Deus, separa 12 espias. A palavra diz que era um de cada tribo, um homem de cada tribo. E a palavra fala que eram príncipes. E esses homens foram direcionados e foram por uma missão, enviados a uma missão, a espiar a terra que Deus havia prometido. Eles já estavam próximos desse lugar. Então foram eles escondidos verificar o que Deus tinha para eles. Então a palavra diz que eles subiram aos montes, que eles rodearam os vales, que eles viram os povos, eles viram tudo que tinha naquele lugar que era prometido para eles, que era uma promessa de Deus para eles. A Bíblia fala e relata que eles voltam. Depois de 40 dias, eles voltam. E impressionados com o lugar que eles foram. Fala que 2 homens precisaram carregar um cacho de uvas. Tamanha era a bênção de Deus naquele lugar. Tamanha era a grandeza e a fertilidade daquela terra. Imagina 2 homens carregando um cacho de uva. Devia ser um cacho de uva espetacular. Pensa na uva, né? Deveria ser, o soufflé. Fora que deveria ser maravilhosa. Imagina o gosto de uma uva e de algo que o Senhor, né, preparou, a terra prometida. Então eles chegam e eles vão relatar. A partir do versículo 23, eles começam a relatar o que eles viram naquele lugar. E eles os 12 homens começam a relatar. É verdade. É uma terra maravilhosa, uma terra frutífera. Olha aqui o cacho de uva que nós tivemos que carregar em 2 pessoas. É uma terra que mana leite e mel. É incrível. Só que. E aí, existe o só que. E no versículo 33, depois deles falarem tudo que eles tinham visto naquele lugar, 10 daqueles espias começam a dizer: mas nós também vimos ali gigantes. Tinha gigante naquele lugar. E nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e aos olhos deles também. E aí o Senhor me chamou a atenção a uma coisa. A Bíblia relata em algumas outras passagens que um espião, alguém que ia infiltrado para um outro lugar, ele não podia ser pego, porque se ele fosse pego, o castigo era a morte. Em Josué, no capítulo 2, quando Josué enviou 2 espias para Jericó, para verificar, né, para espionar a cidade, a Bíblia fala que Raabe, a prostituta, teve que guardá-los, né, escondê-los na sua casa, porque senão eles seriam mortos. E em Gênesis, no capítulo 42, a gente também vê a história de José. E quando José reencontra com os irmãos, ele já sendo governador, ele, para ameaçar, ele fez meio que uma trollagem, né, com os irmãos dele, mas para poder ameaçá-los, ele falou: vocês são espiões. E vocês já sabem o que espião, qual é o fim do espião? É morrer, vai ficar preso. Então a Bíblia fala que um espião, não é só a Bíblia fala, né, gente? Um cara que é espião, ele é infiltrado. Ele não pode ser pego, porque se ele for pego, já era, acabou a missão. Então, aqui esses homens dizem que eles eram, aos olhos deles, como gafanhotos, mas aos olhos dos gigantes também. Mas quem disse que os gigantes viram eles? Porque eles voltaram vivos. Então, a palavra não fala que eles nos viram, nós quase fomos capturados e aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Não. Não. Quem disse? É que acontece que a forma como nós nos vemos, e eu quero falar sobre isso hoje. Como é que você se vê? Como é que você se vê?
quem se vê como gafanhoto, acha que os outros o enxergam como gafanhoto. E isso é muito forte. E o Senhor começou a falar muito ao meu coração, como você se enxerga? Qual é a visão que você tem de você? Nós precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus, através da palavra de Deus. Porque, às vezes, não é nem, mas eu sou assim porque eu vivi algo assim e o Senhor me lembrou de algo. Eu estava vendo, na verdade, um vídeo do pastor Luciano Subirá, e essa palavra veio deste vídeo, porque a hora que ele começou a falar disso, o Senhor começou a falar muito ao meu coração. E eu lembrei de uma história que eu já ouvi aqui na igreja, e eu já tinha lido a respeito, que fala dos elefantes de circo. Quem já ouviu a história do elefante de circo? E o pastor Luciano Subirá, ele fala que ele era muito jovem, ele estava passando por um circo, e ele viu um elefante preso numa corrente. E ele falou assim para a pessoa que estava com ele: poxa, esse elefante não fica... Essa corrente não prende esse elefante. Essa corrente é muito pequena, ele é muito forte. Essa corrente não prende o elefante. E a pessoa que estava com ele era uma pessoa que era da África, que estava aqui, provavelmente um missionário, alguém que morou na África. E a pessoa falou: olha, eu conheço uma realidade ainda um pouco diferente dessa. O que acontece é que desde que o elefante ele é pequenininho, ele é um filhotinho, o tratador, o criador dele, o treinador dele, coloca uma estaca no chão, prende uma corda nele, e que naquele momento a estaca e a corda são mais fortes do que ele. E ele reluta, mas ele tem um limite, e ele sempre vai relutando, tentando sair. Só que uma hora, a mente dele se condiciona de que a estaca e a corda são mais fortes do que ele. E ele cresce com isso, achando que a corda e a estaca são mais fortes do que ele. Então, agora não existe mais, principalmente no Brasil, não tem mais circo, é proibido ter nos circos elefantes. Mas como um elefante daquele tamanho consegue ser condicionado a uma cordinha, a uma corrente tão pequena? Porque a mente dele, desde pequeno, foi condicionada a achar e a entender de que a estaca e a corda são mais fortes do que ele. Ele não tem ideia, ele não consegue mensurar a força que ele tem. Ele não consegue mensurar a força que ele tem. E essa história, ela nos mostra que existem prisões que nós mesmos nos colocamos. Ou prisões que nós fomos condicionados a estar e que nós não entendemos, de que isso não pode nos parar, mas precisa haver um entendimento disso, para que a gente se liberte. Um elefante cresceu nessa condição, então agora, por ser um animal irracional, você nunca vai conseguir chegar nele e falar assim: olha, filho, você é mais forte que essa corda. Porque se ele soubesse que ele era mais forte que essa corda, ninguém segurava ele. Qual o tamanho? Quantas toneladas tem um elefante adulto? E aí eu gostaria que você abrisse comigo em Provérbios, no capítulo 27. Provérbios capítulo 27, no versículo 19, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu não sei se a sua versão está assim, mas como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O reflexo que eu vejo ao olhar no espelho diz quem eu sou. Então, quando eu me olho no espelho, eu me vejo. A água aqui representa o espelho. Então, quando o homem baixa numa água e olha, ele vê o reflexo dele mesmo. Então, ele consegue se ver como ele é. Assim também é o coração. O nosso coração reflete quem nós somos. O nosso coração reflete quem nós somos. E aquilo que afeta o nosso coração, afeta a nossa identidade. Aquilo que consegue afetar o nosso coração afeta a nossa identidade. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Mas por que eu tenho que guardar meu coração? A gente usa tanto esse versículo para tantas outras conotações. A Bíblia fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque quem consegue atingir o meu coração... Quando o meu coração ele é deturpado, quando o meu coração ele é afetado por alguma coisa, isso inevitavelmente afeta a minha identidade. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade?
para contaminar um rio, você não precisa ficar correndo ao longo desse rio e jogando alguma coisa. Vou jogar um pouco de veneno aqui, vou andar mais 1 quilômetro, vou jogar um pouco de veneno aqui, eu vou contaminar o rio. Não. Se você for na nascente do rio e jogar um veneninho ali, todo o rio é contaminado. Assim é com o nosso coração. Você sabia? A maneira como nos vemos terá grande impacto sobre nós. Muitos de nós, muitas pessoas cresceram ou até hoje estão condicionadas a ouvir: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, e daí não vai sair nada que preste, daí não tem nada que possa sobrar. Você já olhou para você está achando que você é quem? Quantos de nós crescemos ouvindo isso? Mas a gente precisa entender que o que é a verdade, qual é a verdade ao nosso respeito, que não é o que as pessoas falaram. Porque a gente se condiciona como um elefante. Você não pode, porque isso daqui é mais forte que você. Então a gente começa a condicionar a nossa vida e o nosso coração ao que os outros acham de mim, ao que os outros acham de você, ao que os outros dizem ao meu respeito. Não, mas estão dizendo isso de mim, provavelmente é verdade. Ah, mas a minha mãe disse que eu não ia ser ninguém. Deve ser verdade. Aí, você começa a viver isso como se isso fosse uma verdade. E, inevitavelmente, isso vira verdade. Isso vira verdade. Tiago 1, 23, 24, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O espelho aqui é a palavra. Tiago está falando disso, da palavra. Quantos de nós andamos com o Senhor, andamos dentro da igreja, a gente participa do mover, tem um vislumbre rápido, como alguém que para na frente do espelho, se vê, depois sai, e um pouco tempo depois já não lembra de nada, não lembra nem como é a sua face. Só não lembra nem como é. Então, quantas vezes a gente vive o mover, nossa, que culto foi esse? Que culto foi esse? Mas se nós não praticarmos a palavra que a gente aprende, não adianta de nada o mover não leva você a lugar nenhum se você não for praticante da palavra. Se essa palavra não entrar em seu coração e virar verdade na sua vida. Se todas as vezes que nós formos confrontados, a gente chorar e sair daqui e continuar da mesma forma, não valeu de nada o que eu ouvi. É como um homem que se olhou no espelho, daqui a pouco não lembra mais do rosto. A gente tem que ser praticante da palavra. Nós temos que ouvir e praticar, porque ouvir e não praticar, querido, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você não sabe nem como é o teu rosto. Agora, quando o nosso relacionamento com a palavra ela é superficial, nós temos apenas um vislumbre de quem nós somos. Mas daqui a pouco a gente esquece, não lembra de mais nada. Quando nós criamos vínculos com a palavra, permanecemos diante dela, não apenas na leitura, na meditação, na confissão, mas na prática da palavra. E é essa prática da palavra que nos leva a andar, que nos leva a entender quem nós somos, que nos leva a entender o que o Senhor pensa de nós. Lucas no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3, você não precisa abrir. Fala da tentação de Jesus. Fala de quando Jesus foi para o deserto, e a Bíblia fala que o diabo tentou ele. No versículo 3, fala que o diabo tentou Jesus. E eu nunca tinha me atentado a isso, mas a palavra clareou, porque o diabo tenta Jesus quanto à sua identidade. Porque ele chega em Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus, então faz essas pedras aqui virarem pães. Agora você me responde, se Jesus não soubesse quem ele era, pode ser que ele pudesse ficar pensando assim: é verdade, será que eu sou filho de Deus? Quem sabe esse cara está me questionando porque alguma coisa ele viu em mim. Eu acho que pode ser que eu não seja. Mas Jesus respondeu com a palavra. Em toda a tentação de Jesus, abre comigo, Lucas, no capítulo 4.
Lucas, capítulo 4. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, no versículo 3, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, elevando-o, mostrou num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Porquanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda sorte apartou-lhe dele o diabo, até momento oportuno. Em todo instante, Jesus rebateu com a palavra. Ele não tentou argumentar nada. Ah, não, mas olha, eu sou, eu isso, eu aquilo. Não, a palavra. Querido, você vai usar comigo a palavra? Então eu vou usar com você a palavra, porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou, porque meu pai já disse quem eu sou. Então, nós precisamos observar. O diabo, ele tenta, e muitas vezes nos tenta, tentando afetar a nossa identidade. Tentando apontar o dedo para você e falar assim, mas você é isso, você é aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo. Paulo, ele no 1 Coríntios, no capítulo 15, fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. De todos eles eu sou o menor, porque assim, eu persegui a igreja. Ele reconhece quem ele era. Mas aí, no versículo 10, ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Queridos, o diabo vai tentar te parar, mostrando a você aquilo que você já foi. Mostrando a você aquilo que você já fez. Mostrando a você aonde você já tropeçou. Aonde é a sua fraqueza. Ele vai tentar. Mas você tem que saber que a sua identidade não depende da história, do que você já viveu, do que já disseram ao seu respeito. A sua identidade, ela é formada e impactada quando a graça de Deus entra na sua vida. Foi ela que mudou tudo. É a graça de Deus que muda tudo. Pela graça, é pela graça que eu estou aqui, é pela graça que você está aí. É a graça de Deus que nos sustenta. Quem nós somos? O que nós somos sem o Senhor? Você já parou para pensar quem eu sou sem a graça de Deus? Quem eu sou sem o Senhor? Mais um exemplo, porque assim como Jesus sabia quem ele era, e ele combateu, ele foi em cima do diabo e falou, não, o quê? Você está achando que você é quem? Eu sei quem eu sou. Assim também, algumas pessoas podem usar da sua identidade para querer te exaltar. E você tem que tomar muito cuidado, porque a glória ela é só de Deus. A Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se chegar alguém te bajulando, alguém falando, nossa, você é demais, entregue a glória ao Senhor. Só Ele é digno de toda a glória. Só Ele é digno de toda a honra. Só Ele é digno de todo louvor. Todo elogio que você receber, devolva ao Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada. Glória a Deus. Ai, mas eu não sei, eu fico meio sem graça. Querido, se a pessoa chegar em você e começar a bajular demais, fala, olha, querido, a glória é de Deus, porque eu não sou ninguém.
De mim? Você está esperando algo de mim? Desculpa, se você veio aqui esperando algo de quem ia pregar aqui hoje, a porta ainda está aberta. Você pode ir embora, porque de mim não tem nada. Eu não tenho nada para te oferecer. Se não fosse a graça de Deus, quem seria eu? Sabe, João Batista era primo de Jesus. Eu creio que ele cresceu ouvindo a história do nascimento dele. Olha, João, o pai e a mãe, né, contando aquela coisa de pai e mãe, né? Filho, você não sabe. Quando a gente nem achava mais que podia ter filho, de repente o papai é sacerdote, você sabe, né? Aí o papai foi escalado, aí foi lá no dia do serviço, de repente apareceu um anjo. Só que o papai foi incrédulo, aí não acreditou muito, fiquei mudo. Você acredita que eu fiquei mudo? E sua mãe engravidou e você nasceu. Sabia que você é primo de Jesus? Olha, Deus tem uma promessa para a sua vida. E eu tenho certeza que esse menino cresceu sabendo quem ele era, ouvindo a história do nascimento dele. E depois já, quando Jesus já manifestava a sua glória, manifestava os seus milagres, esse homem, antes de morrer, com certeza sabia, poxa, lá meu primo, sou primo dele, olha. Só que algumas vezes, as pessoas usam dessa influência, desse parentesco, dessa afinidade com pessoas para dar carteirada. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu primo, meu parente? Ele podia chegar em qualquer lugar e falar, sou primo de Jesus. Estão achando o quê? Estão achando o quê? Ninguém pode falar comigo assim não, ninguém pode vir, ninguém toca em mim, sou primo de Jesus. E mais, ele mesmo disse que de mulher, nascido de mulher, não tem ninguém maior que eu não. Ele podia ter dito isso, não podia? Mas ele sabia que no reino o maior é menor. Ele sabia quem ele era. Aleluia. Ele sabia quem ele era. Oh, Jesus. Ele sabia quem ele era. Então, o que o Senhor me trouxe a dizer a você nessa noite é: você sabe quem você é? Como é que você está se vendo? Você está que nem aquele elefante que está preso numa corda, que é infinitamente menor que você, mas não consegue se libertar, porque sua mente foi condicionada àquilo, a achar que você é incapaz, achar que você não pode, achar que você não vai fazer, achar que você não consegue sair dessa prisão. Algumas prisões nós nos colocamos. E o Senhor nessa noite te chama e me trouxe aqui para dizer que nenhuma corda e nenhuma estaca é maior do que você. Não existe prisão que possa te prender, a não ser que você queira ficar preso. Porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Jesus se fez homem, veio à terra, morreu por mim e por você. E a Bíblia fala que Ele morreu pelos nossos pecados, que já não há condenação, que Ele pagou por mim, pagou por você, preço de morte de cruz, o sangue dele foi vertido por nós, para que hoje nós fôssemos livres. E por que a gente ainda fica preso em algumas coisas? Entregue seu coração ao Senhor, busque a palavra de Deus. A maneira como você se vê faz toda a diferença. Queridos, aqueles 12 espias, eles serviam o mesmo Deus, eles tinham os mesmos questionamentos, eles estavam embaixo da mesma promessa. A promessa de Deus não foi só para Josué e Caleb, foi para todos os outros também. Era para todo o povo. Mas como eles se enxergavam sendo príncipes, eles se enxergavam como gafanhotos. E assim, a palavra diz que todos eles não saíram do deserto. Eles não entraram. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb, porque eles se enxergavam como príncipes. Eles sabiam quem eles eram. Tanto que quando começa essa discussão de mas eles são como gafanhotos, a gente é como gafanhoto e eles nos enxergam assim, Josué e Caleb já logo, não, que isso? Oh, Deus prometeu, a terra é nossa, vamos embora conquistar o que Deus nos deu. Eu sei quem eu sou. Se vocês não sabem quem vocês são, fica aí vocês, mas eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Agora nós ficamos como gafanhotos, amuados, com medo. Não, mas essa situação pode me parar. Queridos, quem é o seu Deus?
Quem é o Deus que você serve? Será que Ele é um Deus que não pode te soltar de uma cordinha, de uma estaca? Porque se você quiser, Ele pode te soltar. Mas você tem que querer. Você tem que entender quem você é. Muitas vezes, o que Deus está declarando ao meu respeito, ao seu respeito, nem se tornou realidade nesse reino aqui, ó, no natural, onde nós vivemos. Mas não é porque essa verdade não se materializou que nós não vamos acreditar nela, que nós não vamos cooperar com Deus para que essa verdade se manifeste. Abraão não via a expectativa. Ele já era velho, a mulher dele era velha, Deus já havia prometido há um tempão que ele ia ter uma descendência, ele até meteu os pés pela mão, fez coisa errada, deixou de acreditar no que Deus tinha. Aí Deus falou: vem cá, Abraão, deixa eu te mostrar. E Abraão passou a acreditar. A Bíblia fala que ele acreditou nas coisas que não existiam como se já existissem. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que ainda nós não vimos. Fé é acreditar naquilo que o Senhor falou ao meu e ao seu respeito. Quantas coisas o Senhor já falou ao seu respeito? Quantas palavras você já ouviu e saiu feliz da vida falando: eu vou viver. E aí, passado algum tempo, você se esqueceu. Como alguém que esquece do reflexo no espelho. Assim nós somos. Está na hora de mergulhar. Está na hora de mergulhar no Senhor, de mergulhar na palavra. Nós declaramos quantas vezes que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas será que eu falo isso só porque o pastor chama aqui e fala: repete comigo? Ou eu acredito nisso porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Mas é acreditar e andar em cima disso. Não é acreditar e daqui a pouco esmorecer. Uma fé que esmorece, ela não agrada ao Senhor. Eu acredito agora, mas daqui a pouco eu não acredito mais. É porque estava aquele mover lá e o pastor falou, ardeu no meu coração, mas eu acho que não era para mim não. Eu não vou viver. Se Ele falou, Ele não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepender. Nós sim, nós somos falhos. A gente se arrepende, a gente fala que vai, daqui a pouco arruma uma desculpa e fala que não quer ir mais. Cheios de desculpas. O Senhor não é assim. Você jamais saberá quem é você, quem você é em Deus, se você não gastar tempo com a palavra. Como você tem gastado o seu tempo? O Senhor tem falado tanto comigo com relação a isso. Tantas distrações. Tantas coisas que nós colocamos à frente do Senhor, à frente da palavra. Eu não sei se você sabe, em João, no capítulo 1, diz que Ele é o verbo. Quando eu falo quanto tempo você gasta com a palavra, quanto tempo você tem investido no seu relacionamento com Jesus? Quanto tempo você tem ganhado do seu dia para parar e deitar no colo dele e chorar as suas angústias e contemplar o cheiro dele? Mas isso é utopia. Só algumas pessoas conseguem. Não. Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala que aquele que procura aquele que o busca, o encontra. Será que você tem buscado ao Senhor? Ou será que o que os outros dizem ao seu respeito, ou o que os outros têm vivido, já é o suficiente para você, para te condicionar a ficar parado no lugar sem andar? Mas é porque Deus está abençoando ela porque tem que abençoar ela. Isso daqui é minha cruz. Queridos, não tem nada a ver com a sua cruz, não. Tem a ver com quanto tempo você investe com Ele. Porque se você viver um relacionamento com Ele, que pai que não abençoa o filho? Eu sou mãe. E eu faço o possível e o impossível para abençoar meu filho. Para ver ele feliz, para ver ele sorrindo. Como um pai consegue, tendo um relacionamento de amor com um filho, não abençoar, não direcionar, não esclarecer qual é o propósito dele para a sua vida? Nós precisamos permitir que a palavra entre profundamente em nosso coração. Salmos 119 diz que
guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos permite enfrentar algumas situações. É a voz de Deus que nos permite bloquear algumas situações, que nos permite passar por algumas situações, que nos permite, assim como Jesus, dizer: não, vai falar o que você quiser, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, está aqui, ó. Eu sei quem eu sou. Porque aquilo que afeta o nosso coração vai afetar a nossa vida. Quando a gente fala de coração, a gente fala de mente. Aquilo que afeta a nossa mente afeta a nossa vida. Deixe o próprio Deus formar no seu coração a sua verdadeira identidade. Agora, a pergunta de Deus nessa noite para nós é: como você anda se vendo? Qual o reflexo que você enxerga quando você se vê? Quem você enxerga quando você se vê? Eu só tenho que ser o que Deus disse para eu ser, nada mais. Nós não podemos deixar ninguém nos influenciar. Ninguém. Porque quem sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, quem sabe para onde vai, ninguém tira ele do caminho. Você pode estar aqui, eu sei que eu vou para cá, esse é meu alvo, é o meu caminho. Mas vem para cá, vem aqui. O pastor um dia usou essa ilustração. Quando eu nunca fui para Disney, mas quando você chega a caminho da Disney, né? Vai para Orlando assim, vai em caminho da Disney. Tem vários parques no caminho. Tem sempre um parque falando: aqui é melhor, entra aqui. Tem sempre alguém falando: vem aqui que esse daqui é da hora. Só que se você sabe, pô, eu vou para Disney, para que eu vou entrar no outro inferior? Para que eu vou entrar no outro aqui que eu não sei nem o que é? Então, quando nós sabemos para onde nós vamos, nada nos distrai. Nada tira o nosso foco. Nada nos leva a virar e mudar a direção. Só quem pode mudar o nosso caminho e só quem pode nos fazer mudar de direção, esse é o Senhor. Esse é o Senhor. E se Ele disser: vem, volta, vira para cá, vira para lá, a minha vida é dele, eu vou para onde Ele quiser que eu vá. Agora, fora o Senhor, ninguém pode tirar do foco. O que acontece é que a gente não sabe quem a gente é. Então, quando a gente não sabe quem a gente é e a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica igual barata tonta. Para onde me puxarem, eu vou. Para onde alguém dizer assim, ó, aqui é melhor, vamos para lá, eu vou. E nessas, o inimigo é muito astuto e prepara as ciladas. E aí a gente, não sabendo quem nós somos, a gente cai e se lambuza aonde Ele quer que nós caiamos. E deixamos de viver, ou atrasamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não sabemos quem nós somos. Não deixa ninguém convencer você de que você não vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Se Ele disse, você vai chegar. Porque o único que vai impedir você de chegar é você mesmo. Você pode te impedir de chegar. Ninguém pode te parar, a não ser você. Tenha uma visão correta de si mesmo. Tenha prazer naquilo que Deus te colocou para fazer. Não fica olhando para a grama do vizinho, não. Ela é mais verde do que a tua, provavelmente porque você não está cuidando muito bem da sua. Porque se você cuidasse muito bem da sua, a dele não estaria mais verde. É que nós perdemos tanto tempo olhando para os outros. Eu não estou dizendo que você não pode seguir exemplos, que você não pode ter pessoas como referencial. Você pode. Nossa, mas aquela pastora, o pastor, eles são homens e mulheres, homem e mulher de Deus. Eu quero ser como eles, amém. Queira, deseje, porque nós só desfrutamos daquilo que nós reconhecemos. Se você reconhece uma unção, com certeza você vai desfrutar dessa unção. Mas admirar, reconhecer, agora querer ser quem você não é, querido, para que Deus te chamou? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para questionar o Senhor e falar: Senhor, para que o Senhor me chamou? Porque às vezes a gente olha tanto para os outros e acha tanto que a gente tem que fazer o que o outro faz, que esquece de fazer com excelência aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Ah, mas eu quero ser igual o fulano, porque o fulano é demais. Ele é demais porque Deus chamou ele para ser demais. Se você tiver que ser como ele, glória a Deus, Deus vai te levantar. Agora, se não, Deus vai te fazer ser excelente e ser demais naquilo que Ele tem para você. Desde que você descubra quem você é. Desde que você descubra quem você é.
Assim como aquele elefante, você pode ter sido condicionado a uma situação. E eu não sei quais são as situações da sua vida. Eu não sei quais são as cordas e as estacas que têm prendido você. Eu não sei quais são as correntes que te amarram e te impedem de andar e desfrutar da presença do Senhor, da palavra dEle, de saber quem você realmente é. Eu não sei quais são as cordas. Mas nessa noite o Senhor te chama para entender quem você é. E entendendo quem você é, não existe corda. Não existe nada que possa te parar. A gente canta um louvor aqui que fala: não há ferrolhos, nem portas. Não é isso? Que fiquem de pé diante da sua voz. Queridos, nada pode te parar quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é no Senhor. Quando você sabe o que você é. Sábado eu tive a oportunidade de trazer uma palavra aos jovens. E o Senhor colocou algo no meu coração. Nós somos filhos. Você sabia disso? Nós somos filhos. Ele nos adotou. Em Efésios fala que nós fomos predestinados a sermos filhos por Cristo Jesus. Você é filho. E como filho, você pode desfrutar de tudo que o seu pai tem para você. Nós ouvimos já algumas pregações nesses dias falando a respeito do filho pródigo. Mas poucas vezes eu ouvi a revelação que eu ouvi aqui a respeito do irmão do filho pródigo. Porque o filho pródigo a gente já ouviu falar. Ele pega tudo que ele tem, ele pede para o pai: pai, eu quero a sua herança, eu quero você morto, porque só que desfruta de herança depois que o pai morre. Eu quero que o senhor morra, eu quero a minha parte e eu vou viver minha vida. E o pai fala: vai. E ele vai, vende tudo, perde tudo que ele tem, gasta tudo que ele tem, ele volta e o pai o recebe, mesmo fedido. A Bíblia fala que o pai dá um beijo no pescoço dele. Quando ele começa a falar, o pai fala: para com isso, é meu filho, vem cá, coloca um anel, dá sandália, roupa nova, vamos fazer uma festa. E aí o irmão que fica nervoso quando ele sabe de tudo que está acontecendo. E essa palavra, ela pegou muito forte no meu coração, porque quando o pai sai todo tranquilo: o que está acontecendo, filho, com você? O que está acontecendo? E aí ele fala: poxa, pai, se meu irmão aí, ó, seu filho aí, ó, ele perdeu tudo que ele tinha, gastou com prostituta, gastou com festa, gastou com um monte de coisa, perdeu toda a herança, e ele chega aqui, você vai receber ele bem? Pra mim, que tô aqui, ó, ralando, trabalhando pra você, o senhor nunca me deu nem um novilho pra eu fazer uma festinha com os meus amigos. Aí ele falou: filho, tudo aqui é teu. Tudo aqui é teu, você não desfrutou porque você não quis. Quantos de nós vivemos assim, sem saber quem nós somos? Só trabalhando, vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar. Mas não desfruta daquilo que o Senhor tem. Porque não entende que é filho, e filho desfruta de tudo que o pai tem. Que filho que o pai tendo uma casa, mora na rua, sendo que o pai tem a casa? Que filho que o pai tendo condições, tendo dinheiro. Ah, mas é tudo do meu pai. Em casa é assim: meu pai tem a geladeira que é dele e a gente não tem nada, porque é tudo só dele. Isso não existe. Eu sou filho, eu tenho direito, eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Quem você é? Como você tem se visto diante do espelho? O espelho é a palavra, quem você é. Analise-se quem você é. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você se colocasse em pé. Oh, Jesus. Não existe nenhum tipo de amarra que possa nos prender quando nós conhecemos e sabemos quem nós somos. Não existe nenhuma situação que possa nos condicionar. E o Senhor te chama nessa noite a se libertar, a entender algo que talvez um elefante nunca vai entender: que você é mais forte, que com Ele não existe nada que possa te parar, que segurando na mão dEle, que conhecendo a verdade, a palavra, nada pode te parar, porque você é filho, e filho desfruta de tudo que o Pai tem. Oh, Jesus. Feche os seus olhos, comece a analisar a sua vida. Comece a pensar, e eu não estou querendo trazer isso como peso
de acusação na sua vida, mas comece a pensar em todas as vezes que você se deixou parar, ou com situações que até hoje não te deixaram caminhar, porque você não entendeu quem você é, porque a imagem que você tem é totalmente deturpada, porque a sua mente foi condicionada a achar que você não tem condição de se libertar de uma corda tão infimamente, tão fraca, muito mais fraca que você. Feche os seus olhos. O Senhor nessa noite diz: liberte-se. O Senhor diz nessa noite: liberte-se. Você pode mais. Você é mais forte. Viva uma vida plena de conhecimento de quem eu sou, da palavra de Deus, e na certeza de que Deus revelará a você a sua verdadeira identidade. Se algo te condicionou como aquele elefante, se algo te deixou preso como aquele elefante, e eu sou a primeira a estar aqui, porque quantos e quantos e quantos anos eu caminhei achando que eu era livre, quando na verdade eu estava presa a uma situação que era muito menor do que eu. Se você, como esse elefante, hoje entendeu que é mais forte do que a corda, se você, como esse elefante, entendeu que você é mais forte do que a situação que te parava, se você hoje entendeu que precisa guardar o seu coração e buscar ao Senhor para que nada afete a sua identidade, vem aqui na frente. Coloque-se na presença do Senhor. Ninguém está aqui olhando para você e vai te acusar de nada, mas prostre-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu muito tempo vivi condicionada, eu muito tempo vivi preso, amarrado, sem conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tinha para mim, porque eu ouvia a voz dos outros, eu ouvi alguém dizendo para mim: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, quem você acha que é para fazer tal coisa? Mas hoje nessa noite o Pai te chama, e diz: vem, filho, vem, porque não existe nada que pode te parar quando você está comigo, não existe situação que possa te prender quando você sabe quem você é em mim. Você é filho de Deus. Senhor, que toda situação, que toda armadilha do diabo, que toda situação que prendeu o seu povo nesta noite, Pai, nós declaramos quebrada em nome de Jesus. Senhor, vem e arranca toda prisão de mente, arranca toda prisão do coração. Ah, Jesus, que eles possam caminhar e andar na sua presença, que eles possam entender que Tu és Rei e que nós somos príncipes e princesas e que nós podemos desfrutar daquilo que o nosso Rei tem. Senhor, como aqueles espias que eram príncipes e se viram gafanhotos, nós quebramos toda mente distorcida, Pai. Nós quebramos e aniquilamos agora no poder do Teu nome, Jesus. Toda palavra que foi lançada, toda sentença que foi lançada, nós quebramos agora em nome de Jesus. Pai, liberta nesta noite. Vem, Senhor, e liberta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as vezes que o inimigo vier tentar, que todas as vezes que o inimigo trouxer à tona, todas as vezes que o inimigo tentar acusar com aquilo que nós fizemos, que nós entendamos que não foi o que nós fizemos, que não é o que nós já fomos, que nos levam a estar na Sua presença. É a Sua graça, Jesus. É a Sua graça que se manifestou em nós, que se manifestou entre nós. É a Sua graça, Jesus, que nos conduz. É a Sua graça, Jesus, que nos permite levantar as nossas mãos e dizer: somos livres em Ti, Jesus. Coloca a mão no teu coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não sou gafanhoto, eu sou filho de Deus. Escute, irmão, essa é uma palavra para nós que estamos aqui, porque tem pessoas que estão aprisionadas
o seu campo de atuação não é maior, porque você está como aquele elefante preso no circo. Ah, eu não posso passar daqui, eu não posso ir adiante, eu não posso avançar. Jesus te liberta nessa noite. Você não é o filho pródigo que ficou, porque não é um filho pródigo, são dois. Aquele que ficou talvez seja até mais pródigo do que aquele que saiu. Por quê? Porque o que ficou era herdeiro de tudo e está preocupado com cabrito, não sabe nem pedir, não sabe nem pedir o que é dele. Ei, saiba pedir o que é teu. Pare de olhar para um cabritinho. Você é herdeiro, você é dono de tudo. Aleluia. Parastori Candarasaio. Lucas capítulo 4. Jesus é tentado no deserto, e Satanás diz o que para ele? Se tu és filho de Deus. Se tu és, Satanás. É isso que ele tenta fazer comigo e com você todos os dias. Ei, será que tu és? Ele quer colocar a nossa identidade em xeque. Quem precisa dizer para ele quem nós somos? Não é Deus, irmão, é você. É você que tem que dizer para Satanás: ei, essa dúvida acaba hoje. Eu sou filho. Aleluia. Para Sangori Vidarabachei, Oribibastori Candarasai. Dá a mão para o seu irmão. Escute, acabaram de me falar algo lindo aqui, presbítero Adriano. Quando eu e você sabemos quem nós somos, fica mais fácil lutarmos para mudar as coisas que nós não somos. Então está na hora de você saber a sua identidade, o seu carimbo. Você é filho de Deus, é filha de Deus. E tem gente aqui que precisa fazer essa declaração. Escute uma coisa, igreja. Nós estamos fazendo declarações, e eu quero dizer uma coisa para você: os céus estão mexidos quando a gente começa a trazer para a nossa realidade aquilo que ainda não estamos enxergando, mas já estamos acreditando, já estamos gerando no Espírito. Tem algumas coisas que vão chegar na sua mão daqui a pouco, porque você está gerando em fé. Você ainda não viu, mas você crê e sabe que Deus vai fazer. E nós vamos fazer essa declaração, porque chega de Satanás soprar no seu ouvido assim: será que você é? Será que você pode? Será que você tem condição? Será que você é amada, é amado? Será que você vai conseguir? Nós vamos dar a resposta: eu sou, eu posso, eu faço, eu sei, a fé sabe, aleluia. E você vai orar pela vida do seu irmão agora, declarando isso, fazendo essa declaração: meu Pai, que o meu irmão saiba quem ele é, filho, herdeiro, dono. Pare de mendigar, irmão, algumas coisas no reino do Espírito. Pare de mendigar algumas coisas. Tome posse.